O bull market pode começar a qualquer momento e as próximas semanas, sem dúvida nenhuma, serão cruciais para o mercado cripto. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para a gente trocar essa ideia, comentar dos cenários possíveis, o que pode fazer o Bitcoin e o mercado cripto subir e o que pode fazer ele ficar ali andando de lado ou quem sabe até mesmo uma queda. Então temos muitas coisas no radar, então fica até o final desse vídeo, você vai entender melhor esses cenários e depois você comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer até o final do ano, fechou? Então bora lá, roda a vinheta e vamos começar. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, meu nome é André Aro, investidor do mercado cripto, também mentor focado em DeFi, análise gráfica e naturalmente, né pessoal, investidor do mercado cripto, vivo disso daqui, então está no meu dia a dia, por isso que eu quero compartilhar um pouco dessas visões de quem convive no dia a dia aí com o mercado cripto, em comunidades, o que a gente pode esperar. Mas o fato é, na última semana, no domingo agora, que eu estou gravando o vídeo, tá? O último fechamento do semanal, nós vimos um cenário muito positivo para o Bitcoin, um cenário muito positivo para as criptos. Então, o primeiro cenário que nós vamos falar aqui é o de curtíssimo prazo, seria para o fechamento desse domingo. Então, pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois, é claro, você vê aí se faz sentido ou não, mas de qualquer forma, tá? O cenário de curto prazo é a gente entender o último fechamento que pode rolar essa semana, mas provavelmente mais 2 semaninhas aí que eu vejo que a gente pode ficar, tá? Mais andando de lado, aí uma enrolação até uma definição específica que a gente vai falar das eleições americanas. Então, acho que esse é um ponto crucial, porque a gente sabe que temos 2 candidatos aí, Donald Trump, um cara mais pró-cripto, ou seja, fez toda a campanha aí voltado aí para o mercado cripto, para o Bitcoin, e do outro lado a vice-presidente, atual vice-presidente Kamala Harris, que é aquela pessoa que não é tão amigável com cripto. Se fosse esse governo já seria um pouco mais amigável. Então tem esse cenário de curto prazo, tem entrada de dinheiros institucionais, tem corte de juros no radar. Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Mas antes, pessoal, só quero deixar aquele convite. Deixa o like aqui embaixo para esse vídeo, para esse canal chegar em cada vez mais pessoas. E é claro, se inscreve aqui para não perder semanalmente vídeos e lives para a gente falar sobre o mercado cripto, sempre de uma forma bem responsável, mostrando a realidade, sem esses vídeos, essa cripto vai fazer 50x, uma plaquinha, não, essas merda aí eu não faço não, deixa pros gurus aí e você segue quem você quiser. Quer conteúdo de qualidade? Chega aí, vamos para cima. Primeiro gráfico aqui na tela, compartilhando aqui, estou com o gráfico do Bitcoin, gráfico semanal. E por que eu falei que foi uma semana interessante? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais para vocês, porque a gente estava nesse possível canalzinho de alta, tá? A gente poderia ver o Bitcoin rompendo e rompendo um topo anterior do mês de julho. Então veja aqui, pessoal, a gente viu o Bitcoin chegando nessa região pela última vez no mês de julho e ele teve um fechamento maior do que esse aqui, trazendo para essa zona já mais de junho, ou seja, eu estou mostrando que o Bitcoin conseguiu romper uma região interessante, ele fez um belo engolfo de alta, que antes, né, teve uma rejeição de uma queda, já vou descer no gráfico diário para vocês darem uma olhada, mas a visão que eu quero do curtíssimo prazo é, tivemos um fechamento semanal bonito, beleza? Nesse momento que estou gravando o vídeo, o Bitcoin está 67.423, para ser mais exato, e você vai estar vendo esse preço já vai ter em outro lugar, para cima ou para baixo, não faço a menor ideia. O ponto é, o fechamento do semanal foi muito positivo, mostrou uma grande força do Bitcoin, e uma coisa para, digamos assim, somar, né, nessa parte, o que aconteceu para a gente ter tanto um candle tão bonito do Bitcoin. Eu vou pegar aqui o último relatório da CoinShares, tá? Que semanalmente mostra as entradas, é o fluxo dos ETFs. Então a gente consegue ver o dinheiro entrando em cripto. A gente viu uma semana com 2,2 bilhões de dólares entrando positivamente no mercado cripto. Então, para a gente ver um candle do Bitcoin mostrando grande força, nós vimos dinheiro entrando. Então isso aqui é muito importante que a gente veja nas próximas semanas. É o dinheiro entrando no mercado. Com mais dinheiro, naturalmente, a gente vê grandes compradores, demanda aumentando. Então, o primeiro ponto é a gente olhar que os institucionais, principalmente os grandes players, grandes investidores, estão comprando cripto. E a gente pode até olhar com mais detalhe esse último relatório, que não foi só o Bitcoin que teve uma demanda grande. Tivemos também o Ether, uma demanda, é claro, bem mais tímida, porém uma demanda positiva na última semana. E o Ethereum também teve seu movimento aí de destaque, teve um movimento de alta interessante. Então vimos na última semana uma movimentação, até principalmente pela BlackRock, o seu ETF que vem aí sendo negociado. E essa semana
que eu estou gravando o vídeo, sai esse vídeo, também estamos vendo fluxos positivos. Então, essa primeira ponta aí, né, a gente entender que tem dinheiro entrando e institucionais estão de olho. Então, voltando aqui para o gráfico, esse candle, né, positivo mostra muito dessa força da compra dos institucionais. Mas lembrando, a gente está vendo o mercado cripto ainda bem atrás do que ele pode chegar. Então, algumas coisas que estão ocorrendo aí nos bastidores, principalmente a gente vê China jogando incentivos aí para a economia. Então, muita coisa no cenário macro pode influenciar positivamente o mercado cripto. Mas nesse momento, a nossa análise é no Bitcoin. Tivemos um bom fechamento e não sabemos como vamos fechar no próximo domingo. Então, qual seria o melhor cenário? Já que vamos falar de cenário, é o seguinte. Cenário número 1, vou até colocar aqui, pessoal. Cenário número 1, o que seria? O Bitcoin fechando, tá? Vou até aumentar esse número aqui. Beleza, seria ele fechando, pessoal, ou bem próximo aqui dessa linha, desse topo anterior, talvez fechando próximo da onde ele abriu ou acima dos 69 mil dólares, tá? Nós vamos falar aqui 69 mil dólares, Bitcoin fechando por aqui 69 mil, rejeitando essa queda ou até mesmo acima 70 mil, seria o cenário muito positivo. Então, cenário número 1 seria o Bitcoin fechar por aqui. E aí a gente pode colocar também cenário número 2, tá? Que é um cenário mais provável, inclusive, ao meu ver. Qual seria? Ajustando aqui para o lado, seria o Bitcoin ficar nessa região entre essa possível LTB, essa que eu tracei, para ele fazer, quem sabe, um reteste e só um PS. Aqui a gente pode ter várias visões dessa LTB. Então, ela não é perfeita, mas ela é uma LTB que demonstra aí, tá, uma região, tá? É uma região, ela não é perfeita, tem gente que pode traçar ela mais para cima, mais para baixo. O importante, pessoal, é que vocês entendam que isso aqui é uma região onde o preço pode naturalmente, tá, retestar para depois acumular e subir. E aí, por que eu digo isso? Porque são algumas semanas cruciais aí no cenário, vamos falar, geopolítico lá nos Estados Unidos. Nós teremos as eleições americanas. E por isso que eu falo que a semana mais importante que nós teremos vai ser aquela semana do dia 5 de novembro, 5, dia 8 também. Então, assim, vai ser um período bem complicado, né? Ou não, mas um período aí bem importante, porque vai ser praticamente aí, vão escolher o próximo presidente, né, dos Estados Unidos, vai ser Trump ou Kamala. Também teremos corte na taxa de juros. Então, esse cenário aqui, esse cenário número 2, tá? Eu vejo que ele é provável de um reteste aqui, ou o mercado ficar por aqui acumulando para depois subir, tá? Então, quanto tempo vai demorar? Não sei, mas pode ser que o mercado não vá de uma vez agora. Então, cenário 1 mais bullish, tá? Para a gente fechar a semana ou fechando aqui, nesse primeiro cenário, muito positivo, tá? E aí, o que pode trazer esse cenário 1 até o final dessa semana, tá? O Bitcoin, ele chegou, tá? Rejeitando aqui, ele chegou até o momento que estou gravando o vídeo, 66.500 dólares, ele está rejeitando essa queda, mas ainda não está aquela coisa que é alta. E aí nós temos algumas pesquisas, tá? Inclusive do Polymarket, tá? Que é um dos principais sites aí que vai acompanhando essas apostas, vamos assim chamar, dos candidatos à presidência. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui na tela a gente consegue ver uma grande vantagem, inclusive o Trump abrindo uma vantagem dentro do Polymarket sobre a Kamala Harris. Então, Kamala vem aí com 35,8 contra 64,1, tem aquele algum 0,1% vagabundo que some do nada aqui, mas o ponto é 64 a 35, mais ou menos, ou 64 a 36, uma grande vantagem do Trump. Claro que isso aqui, pessoal, não é uma certeza, mas isso aqui mostra que o Trump está sendo o candidato mais provável a ganhar as eleições lá nos Estados Unidos. E com isso, a gente consegue ter um cenário de cripto mais benéfico. Inclusive foi o que o pessoal do CoinShares colocou, ó, seguinte, estamos vendo aí o pessoal colocando dinheiro porque acredita que o Trump vai ser eleito. E se o Trump for eleito, o cenário de cripto é algo muito melhor para o ano que vem, principalmente para o ano de 2025 e até mesmo para o final de 2024. Então, voltando para o gráfico do Bitcoin, este cenário aqui de rejeição, cenário 1, para mim seria somente se o Trump tiver alguma grande vantagem. Vamos falar que eles coloquem o Trump de fato aí na presidência. Então não acho que isso é um cenário que a gente possa tirar, mas eu ainda vejo que uma acumulação nessa zona do fechamento, tá? Nessa zona aqui uma acumulação, semana que vem acumulando também.
E aí sim, a terceira semana, depois dessa do vídeo, próxima semana, uma semana ainda de indecisão. Vamos esperar, esperamos até agora, porque não esperar mais uma semana. E aí sim, pessoal, Trump eleito, cenário de alta máxima histórica do Bitcoin, é o que eu imagino. Kamala Harris eleita, pessoal, eu vejo que o mercado pode corrigir. Então, cuidado, tá, com a sua exposição muito grande aí, né, em shitcoins e tudo mais. Esse cenário americano, e principalmente a alavancagem, tá? Acho que esse é o principal ponto. Se algumas coisas eu vejo que se a Kamala for eleita, eu não acho que o mercado cripto acabou, o Bitcoin morreu, pelo amor de Deus, pessoal. Eu só acho que isso vai demorar um pouco. Podemos ver uma queda no curto prazo e aí sim a gente pode ver o mercado entendendo quais são as reais intenções da Kamala Harris, mas o mercado cripto é muito maior do que isso. É muito maior que a Kamala Harris, o mercado cripto é maior que qualquer outro país. A gente está falando do mercado crescendo. E se os Estados Unidos vai ser o país que vai, de fato, ser o berço aí da blockchain, vai ser o grande país que vai dominar, isso já é um outro ponto. Mas, voltando à nossa análise, cenário muito bullish para a gente ver Bitcoin nas máximas históricas, seria daqui 2 semanas a gente ver o cenário do Trump sendo eleito. Agora, cenário 2, ou talvez até um 3, terceiro cenário, tá, pessoal? Isso a gente não pode tirar, seria a gente ver, tá, Kamala Harris sendo eleita, podemos considerar, e o Bitcoin vem para baixo. Agora, será que ele vai perder essa base que ele formou? 55, quem sabe 50 mil dólares, mais ou menos, 52? Não sabemos. Imagino que nós vimos, tá, os fundos aí antes de uma grande alta do mercado, e mesmo com Kamala Harris sendo eleita, talvez não em 2024, mas para 2025, o mercado consolidando, entendendo as reais projeções, aí o que vai acontecer, porque aí entra outra coisa, tá? Apesar da parte presidencial ser algo importante, legal, Trump dá uma segurança para o mercado, talvez antecipação de ciclo de alta, se a gente for olhar, tem um outro ponto que é o corte na taxa de juros. Então, clicando aqui, a gente consegue ver que a próxima reunião será no dia 7 de novembro. Então, veja, 5 de novembro, eleição presidencial, não sei quanto tempo que demora para sair o resultado, mas 5 de novembro, eleições presidenciais, dia 7, corte de 0,25 na taxa de juros, mais um corte do Federal Reserve. Nós veremos qual será a política monetária do Fed, já entendendo talvez esse cenário político. Então, essa semana, tá, do dia 5, que é uma segunda-feira, 6, 7, serão dias aí extremamente importantes para o mercado cripto. Então, sua atenção deve estar ali, realmente, para entender esse cenário. Na minha visão, como eu falei, com corte de juros, mais eleição aí, Trump eleito, é Bitcoin nas máximas históricas e aí sim começa de fato o bull market, tá? De uma certa forma mais, ok, agora de fato oficializou a parada. Porque tecnicamente o Bitcoin tá bonito, tá? O último fechamento do semanal, como vocês conseguem olhar aqui na tela, foi algo bem interessante, tá? Mas para o Bitcoin chegar nas máximas históricas, eu vejo que nós precisamos de fato ter elementos maiores que confirmem menor nível de incerteza no mercado, e aí sim a gente vai ver o mercado evoluindo e o dinheiro entrando no Bitcoin, indo para Ethereum, indo para as altcoins, e com isso o mercado mais sólido para 2025 a gente poder surfar essa grande alta do mercado. Então, pessoal, tenha um pouco de paciência nessas semanas, não queira ficar adivinhando no curtíssimo prazo. Quem já esperou até aqui, pessoal, quem já está esperando desde o último ciclo, espera aí mais 2 semaninhas para a gente ter um maior nível de certeza. Eu acho que esse é o grande ponto, o recado desse vídeo, mas é para a gente entender também que hoje, quem está entrando, quem está comprando, vendo esses candles aí do mercado, quem está comprando é o grande player, o institucional, grandes players estão comprando, principalmente agora com a facilidade do ETF. Tem outra coisa, a NASA agora vai ter os futuros do Bitcoin. Então você vai poder comprar, negociar contratos futuros. Esses grandes players, eles não estão focados em fazer alavancagem em corretora. Na boa, eles usam contratos futuros, opções, tanto para venda, para se proteger de quedas. Então, esses grandes players institucionais vão ter cada vez mais mecanismos para comprar e vender. E quando a gente olha, principalmente no Google, aí, Google Trends no caso, a gente vê que a pesquisa por Bitcoin, pelos termos de cripto, estão em mínimas. Então, é natural
que o varejo aí nem entrou ainda, pessoal. Então, quando eu acho que o varejo vai entrar? Quando o Bitcoin novamente bater máxima histórica. Foi o que aconteceu, o Bitcoin bateu máxima histórica, muita gente vem me procurar, aquela pessoa que trabalhou com você, aquela pessoa que você não vê faz tempo, aquele parente, amigo e tudo mais, começa a te procurar, nossa, quero investir nisso daí. Pô, aí bateu a máxima histórica, naturalmente o pessoal comprou topo e fala que esse mercado é muito perigoso. Não, perigoso é investir sem conhecimento. Então entenda os cenários, entenda que se isso acontecer, os cenários mais prováveis, sim, eu acho que a gente consegue ver Bitcoin rompendo novas máximas históricas, chegando talvez 80 mil ainda até o final desse ano. Não estou aqui para querer adivinhar o futuro, estou posicionado acreditando nesse cenário. Caso Trump vença, a gente tenha mais um corte de juros conforme planejado, expectativas do mercado. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, e que mesmo que se Kamala Harris for eleita, não é o fim do mundo. Talvez a gente veja uma queda e aí sim, oportunidades. Se o mercado cair, mesmo com fundamentos sólidos, ela não atacando o mercado cripto, a indústria como um todo, eu vejo como oportunidades. Então, na boa, pessoal, aproveitem essa semana, a próxima, principalmente antes aí dessas grandes decisões do mercado, que de fato você tem que montar uma estratégia agora, porque depois no calor da emoção fica muito difícil. Então pega a sua carteira de hold, veja se faz sentido os ativos que você tem, veja se as narrativas que você está exposto realmente faz sentido. A maioria da galera que acaba vendo, até já falei em outro vídeo, muita gente aí não tem nenhuma carteira, vamos falar assim, não sabe nem o que tem mais de cripto e tá levando tudo, tá mó bagunça. Então aproveita agora, ajusta, faz sua estratégia, faz uma estratégia de saída, porque o mais difícil não é acertar a compra, é acertar a venda. E muita gente fica gananciosa, vai achar que o Bitcoin vai bater 500 mil, vai bater lá, vai bater, tal token é $1, tal token vai ser sei lá quanto, e no final das contas deixa de vender, deixa de colocar lucro no bolso, que é o mais importante. Fechou? Então, na boa, pessoal, vai com calma. E se curtiu esse vídeo, essa análise, mostrando aí de cenários que eu vejo, de quanto que o Bitcoin pode subir, quais os cenários mais prováveis hoje, a atenção que você tem que ter naquela semana, então deixa esse like, se inscreve aqui no canal, já aproveita para conhecer outros conteúdos que eu já fiz aqui, com certeza pode te ajudar muito, principalmente nessa tomada de decisão de montar uma carteira e tudo mais, e acompanha essas lives para a gente mostrar cada vez mais, seja na live de análise semanal, aqui que a gente realmente faz na segunda-feira, ou o trade no almoço, que é uma live aí para a gente fazer rapidona, para analisar o mercado cripto, meia horinha, aproveitando sua hora de almoço. Então é isso. Tamo junto, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.